Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Nutrir Corpo e Alma. Eu sou Deisiane Santos e é um privilégio ter vocês aqui comigo mais uma vez. Hoje nós teremos um estudo feito pelo pastor Dylan do canal A Testemunha Fiel. Desde já peço para que vocês se inscrevam no canal dele, o link está aí na descrição. Também se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para mais um estudo. Hoje nós iremos falar sobre a parábola do bom samaritano, onde apresenta a degradação do homem e sua redenção. A linguagem falada por Jesus, em sua maioria, era por parábolas. Seus sermões eram ilustrados e combinavam os elementos lógicos e analógicos de forma fascinante. O uso das parábolas ocultava do público em geral os mistérios revelados àqueles que atentamente ouviam suas palavras. Na parábola do bom samaritano está contido todo o plano da salvação. Trata-se de uma perfeita alegoria da queda e redenção da humanidade, e poucos pregadores da atualidade têm os olhos abertos para desvendar tão profunda e bela revelação. Vamos para a parábola. Ela se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37, que diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Quem está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele caminho, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes vinho e óleo, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Então essa é a parábola do samaritano, do bom samaritano. Então a gente percebe que um intérprete da lei estava com a intenção de pôr Jesus à prova. E ele indaga acerca do que fazer para se obter a vida eterna, e a parábola que Jesus apresenta a ele testifica acerca de si mesmo e do plano da salvação. Vemos na narrativa a obra expiatória de Cristo e seu amor ao conduzir o homem de volta para Deus. Não basta ler a parábola como uma simples história de um homem que desce de Jerusalém para Jericó, mas sim como uma grande revelação de Adão, sendo representante da humanidade, que sai da presença de Deus para o pecado. Vamos analisar ponto a ponto. Lá no versículo 30 diz assim: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes. Que homem é esse certo homem? Como eu disse, é Adão, a humanidade. Portanto, a vítima da parábola é a representação de todos nós. Se você ler Romanos 5,12, vai dizer assim: Da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram.
Prosseguindo, esse homem ele descia de Jerusalém. Por sua própria decisão e vontade ou livre-arbítrio, o homem ele desce de Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Deus. Para o homem é lugar do desfrute de todas as bênçãos. Em Jerusalém, que aqui na parábola está representando o Éden, a presença de Deus, o homem tinha uma posição de perfeição diante de Deus. Só que ao descer para Jericó, ele deixa a sua origem e a sua posição de domínio e de autoridade. Se novamente você abrir Romanos 3, 23, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, esse homem desce de Jerusalém e segue para Jericó. Jericó é uma cidade amaldiçoada. É também a cidade mais baixa do mundo. Enquanto Jerusalém fica a cerca de 740 metros de altitude acima do nível do mar, Jericó fica a 400 metros de baixitude, abaixo do nível do mar, na região do Mar Morto. Nessa pequena distância de menos de 30 quilômetros, há um desnível de mais de 1.100 metros. É um caminho íngreme, cheio de desfiladeiros, ideal para as emboscadas e as ações de salteadores. Os habitantes de Jericó, eles eram depravados e idólatras, sacrificavam seus filhos a Moloque, um ídolo de ferro incandescente. Jericó, sem sombra de dúvidas, representa um mundo sem Deus. A descida do homem para Jericó representa a maldição dele e de toda a terra. Então o homem sai da presença de Deus e vai para uma posição de maldição. Prosseguindo a parábola, esse homem ele cai nas mãos de salteadores. Estar caído faz alusão ao estado decaído do homem em decorrência do pecado. No momento que esse homem cai nas mãos dos salteadores, ele é despojado, lhe é roubado todos os seus valores, sua posição, seus bens mais preciosos. Esses salteadores ou ladrões fazem alegoria ao diabo e suas forças satânicas. João capítulo 10, versículo 10 vai nos dizer: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Os salteadores deixaram aquele homem meio morto. O homem perdeu a comunhão com Deus. Isso nos remete à primeira e à segunda morte. O homem caiu, tornando-se sujeito ao pecado, e ele tem que pagar o preço do pecado, que é a morte. A primeira morte, a morte física. Mas a segunda morte, a separação permanente de Deus, ainda pode ser revertida através do Filho de Deus que deu a vida por toda a humanidade. Então, ele estar meio morto é essa condição que o homem se encontra. Ele morre fisicamente, mas ele pode se livrar da segunda morte, que é a morte eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23 vai nos dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Lá no versículo 31, vai nos dizer: casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. Versículo 32. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, e viu-o e passou de largo. Observe que a passagem do sacerdote e do levita foi ocasional. Da mesma forma, a lei. Deus não queria que o homem tivesse que ser subjugado pela lei. A lei não tem poder para salvar ninguém, somente para condenar e revelar o pecado. Esse sacerdote e o levita são a representação da lei de Moisés. A lei era apenas sombra da expiação que viria e não tinha poder para livrar o homem da morte. Romanos 3, 21 vai dizer: entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Quem que é essa justiça? Vamos lá, versículo 33 e 34. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão e, aproximando-se,
vendou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e curou dele. Aquele samaritano não passou por acaso no caminho. Interessante que os samaritanos eram vistos como desprezíveis pelos judeus. Jesus, da mesma forma, é esse bom samaritano. Ele é como o samaritano, mais desprezado entre todos. Isaías 53:3 vai nos dizer: era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Percebe aí a analogia? O bom samaritano é a figura do próprio Jesus Cristo. Então, esse bom samaritano, ele enche-se de compaixão. O verbo compadecer-se significa vísceras, intestinos, entranhas. Trata-se daquele sentimento que faz as entranhas se revirarem diante do sofrimento humano, mover-se de íntima compaixão. O bom samaritano deita vinho sobre as feridas daquele homem semi-morto. O vinho sobre as feridas era usado para limpar, desinfectar como analgésico natural. Representa o sangue de Cristo que purifica o homem de todo pecado. Em Cristo temos o perdão de todos os nossos pecados. 1 João 1,7 vai nos dizer: se no entanto andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O samaritano deitou sobre as feridas do homem semi-morto vinho, representando o sangue de Cristo, e azeite. O azeite ele tem propriedades de curas naturais. Ele promove a cicatrização das feridas. Assim é a ação do Espírito Santo que faz a obra dentro de nós, fechando todas as feridas do pecado e nos moldando conforme a imagem do Filho de Deus. O óleo utilizado pelo samaritano é a representação da unção do Espírito Santo na vida de todo aquele que aceita o Filho de Deus através de seu sangue derramado lá na cruz. Atos 2,38 diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Efésios 1,13, em quem também confiaste depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Enquanto o vinho representa o sangue de Cristo, o óleo representa o selo do Espírito Santo na vida daquele que aceita o Filho de Deus. Após ele colocar vinho e azeite sobre as feridas daquele homem semi-morto, ele colocou aquele homem sobre o seu próprio animal. O homem sendo carregado sobre os lombos do animal nos remete a Cristo que carregou sobre si toda a nossa culpa e os nossos pecados. 1 Pedro 2,24 vai nos dizer: ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. João 5, 21 ao 29 é uma passagem maravilhosa, mas vamos ler só um trecho. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem ele desejar. O bom samaritano deixa o homem numa hospedaria. Essa hospedaria é a representação da igreja. A igreja é essa estalagem na qual, após o homem ser aceito por Deus através da graça, ele é agora diariamente tratado dos pecados. É a casa onde podemos encontrar acolhimento e alívio. Lucas 5,31. Ao que Jesus lhe ponderou: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Então a hospedaria é representação da igreja do Senhor Jesus Cristo. No verso 35, continuando a parábola, vai nos dizer: no dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe:
cuida dele. E tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Observa bem, 2 denários. O denário era uma moeda romana e equivalia ao valor de um dia de trabalho. Ao samaritano dizer que deixaria pago 2 denários, ele já sinalizava quanto tempo estaria ausente, a saber, 2 dias, fazendo a correlação de que um dia para Deus é como 1000 anos. Logo entendemos que Jesus estaria ausente por 2000 anos e então ele retornaria. Esse tempo, meus irmãos, está muito perto de chegar. Indico para vocês assistirem o meu primeiro vídeo aqui desse canal, que fala sobre o fim desde o começo, para vocês entenderem essa cronologia dos tempos e da volta do Senhor Jesus. Depois que ele diz, o bom samaritano diz que deixaria 2 denários e que pagaria o restante quando voltar, a gente percebe que tem ali a figura do hospedeiro. Esse hospedeiro, sendo a estalagem, a igreja de modo geral, o hospedeiro e seus empregados é a representação de todos os líderes da igreja e pessoas que trabalham nela, a quem foram confiados pelo Senhor os cuidados e a atenção dada a toda a alma resgatada que busca a cura. Jesus, ou o bom samaritano, ao dizer que pagaria tudo o que gastasse a mais quando voltar, ele está dizendo que a promessa do Senhor a todos os que trabalham em sua obra é de receber o galardão. Confira essas referências comigo, Isaías 40:10. O Eterno vem com poder, com seu braço forte ele governa. A tua paga está guardada com ele, e diante dele segue o teu galardão. Isaías 62:11. Em verdade, o Senhor faz ouvir a sua voz até os confins da terra. Dizei à filha, cidade de Sião, eis que o teu Salvador está chegando, eis que com ele a sua recompensa e o seu galardão está seguro em sua mão. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Irmãos, Jesus, o bom samaritano, pagou um alto preço para que tivéssemos vida. Ele nos recebe de braços abertos, sara todas as nossas feridas e enfermidades e nos diz: não tenham medo, pois estarei convosco até a consumação dos séculos. Espero que vocês tenham entendido essa analogia que é preciosa e que o Senhor Jesus te abençoe e te conceda a paz. Até o próximo estudo, se Deus quiser.